À primeira vista, parece um simples condimento, mas o sal rosa do Himalaia é muito mais do que isso. Sua tonalidade rosada é cativante, seu preço surpreendente, e sua presença em spas, cozinhas gourmet e boutiques de bem-estar o transformou em um símbolo global de luxo e pureza. O mais impressionante é que, quimicamente, ele é 98% idêntico ao sal de mesa comum. Então, por que pode custar até 30 vezes mais? O que tem de tão especial? Alguns afirmam que possui propriedades curativas, enquanto outros o denunciam como uma jogada de marketing. Mas o que ninguém pode negar é que sua origem é absolutamente fascinante. Esse sal foi formado há mais de 250 milhões de anos, aprisionado no subsolo desde a era dos dinossauros. Hoje, centenas de milhares de toneladas desse mineral ancestral são extraídas anualmente de uma mina no Paquistão, processadas com precisão quase cirúrgica e transformadas em cristais brilhantes destinados a enfeitar prateleiras em todo o mundo. Mas como é essa jornada na realidade? Quem está por trás desse brilho rosado que tanto nos intriga? Continue conosco, pois estamos prestes a descobrir a longa e surpreendente trajetória do sal mais famoso do mundo. A história do sal rosa do Himalaia não começa em uma cozinha luxuosa ou em uma loja de produtos orgânicos. Tudo começou há mais de 250 milhões de anos, quando vastos oceanos primordiais cobriam o que hoje é o sul da Ásia. Gradualmente, esses mares evaporaram, deixando para trás enormes camadas de sal, que foram posteriormente soterradas por movimentos tectônicos e pressão geológica. Foi assim que surgiram os depósitos de sal mais antigos e puros do mundo. Ao contrário do que o nome sugere, este sal não é extraído diretamente do Himalaia, mas da mina de Keura, no Paquistão, localizada a mais de 300 quilômetros da cordilheira. Lá, em um labirinto subterrâneo com mais de 40 quilômetros de túneis, encontra-se um dos depósitos mais impressionantes do planeta. Estima-se que contenha cerca de 6,7 bilhões de toneladas de sal. Sua descoberta é quase lendária. Conta-se que, no século IV a.C., os cavalos do exército de Alexandre, o Grande, lamberam rochas rosadas na região, revelando assim esse tesouro enterrado. Esse episódio marcou o início de uma relação milenar entre a humanidade e esse sal. Durante séculos, as populações locais extraíram-no em pequena escala, utilizando-o como conservante, moeda ou remédio tradicional. Mas foi apenas recentemente, com o crescimento do comércio global e as tendências de bem-estar, que o sal rosa se tornou um fenômeno cultural e comercial. Sua cor característica provém de baixas concentrações de óxido de ferro e mais de 80 oligoelementos, como cálcio, magnésio e potássio. Embora representem apenas cerca de 2% de sua composição total, esses minerais são o que lhe conferem sua cor única e a reputação de sal medicinal. No entanto, além de suas propriedades químicas, o que realmente o torna valioso é sua história. Fóssil de um oceano desaparecido, comprimido por milhões de anos, preservado intacto sob toneladas de rocha, ele agora é extraído manualmente em um dos ambientes mais extremos da Terra. Não se trata apenas de sal, é geologia viva, uma relíquia do passado que agora adorna a paisagem com seu brilho misterioso. Escondida na paisagem árida do norte do Paquistão, ao pé das colinas de Penchap, encontra-se uma maravilha subterrânea, a mina de sal de Keura. É a segunda maior do mundo e está em operação quase ininterruptamente desde sua descoberta, há mais de 2000 anos. Do lado de fora, parece um simples complexo industrial. Mas, ao entrar, você se depara com um vasto labirinto de túneis rosados, câmaras de extração e galerias que se estendem por mais de 40 quilômetros abaixo da superfície. Diariamente, cerca de 500 mineiros descem a profundidades de até 300 metros para extrair blocos de sal que ali jazem desde muito antes da formação dos continentes como os conhecemos. Diferentemente de outras indústrias de mineração, aqui a velocidade e o volume não são o foco principal. O processo é meticuloso. Começa com a perfuração de pequenas cavidades nas paredes do maciço de sal, seja manualmente ou com máquinas pesadas. Em seguida, cargas explosivas são colocadas com precisão cirúrgica. A detonação deve liberar os blocos sem alterar sua estrutura cristalina. O processo se assemelha mais a uma operação médica do que a uma operação industrial. Cada explosão libera enormes blocos com peso entre 50 e 200 kg, que são então transportados manualmente ou em pequenos vagões até a superfície.
Os pedaços mais puros e translúcidos são reservados para uso culinário ou decorativo, enquanto aqueles que contêm impurezas são utilizados para fins industriais. As condições de trabalho são árduas. A temperatura ronda os 30 graus Celsius, a umidade é opressiva, o ar é pesado e cada movimento exige uma energia considerável. Os mineiros trabalham durante horas sem ver a luz do dia, armados com martelos, brocas e uma resistência impressionante. No entanto, a mina está bem viva. Algumas de suas galerias mais antigas foram transformadas em atrações turísticas, abrigando estruturas esculpidas em sal, mesquitas, estátuas e até mesmo um pequeno trem que percorre parte dos túneis. E apesar de uma extração anual de quase 400 mil toneladas, apenas 1% do depósito foi explorado. Esse tesouro poderá durar séculos. Agora que vimos como esse sal ancestral é extraído, vamos analisar a próxima etapa, sua transformação em um produto de luxo. Assim que os blocos de sal são retirados das profundezas da mina, um processo completamente diferente se inicia. A transformação da matéria-prima em um produto refinado. Mas, antes de brilhar nas prateleiras das lojas ou nos pratos dos restaurantes, cada fragmento de sal rosa passa por testes rigorosos. Tudo começa em áreas de armazenamento a céu aberto, onde os blocos são depositados em enormes pilhas. Ali, uma inspeção visual inicial separa os pedaços mais claros e transparentes, destinados ao consumo, dos blocos mais escuros ou imperfeitos, reservados para uso industrial ou decorativo. Os blocos selecionados são então transportados para as fábricas de processamento. Ao contrário de outros sais refinados quimicamente, o sal rosa passa por um método de processamento mais natural. Primeiramente, o sal é lavado com água pressurizada para remover poeira, lascas e resíduos da extração. Esse processo de lavagem é cuidadosamente controlado para evitar que a água dissolva os cristais. Em seguida, ele passa por peneiras vibratórias que filtram quaisquer impurezas restantes e classificam o sal de acordo com o tamanho dos pedaços. É nesse momento que começa a sua transformação estética. Os blocos maiores são triturados em fragmentos menores, em seguida, reduzidos a grãos finos, médios ou grossos, dependendo da sua finalidade. Aqui, a tecnologia desempenha um papel fundamental. Scanners ópticos analisam cada lote para verificar a pureza visual e a consistência da cor. Somente os cristais que atendem aos critérios mais rigorosos são secos e embalados. Mas o sal rosa nem sempre acaba em nossos pratos. Uma parte significativa é esculpida à mão em blocos, pratos, tigelas ou luminárias. Essas criações passam por oficinas especializadas, onde lâminas de serra reforçadas cortam o material, continuamente resfriado com água para evitar o superaquecimento. Os artesãos então polam cada peça para revelar seus veios internos e realçar sua cor, transformando um simples mineral em um objeto estético. Outras fábricas produzem sais de banho, esfoliantes ou pedras de massagem, capitalizando a imagem de bem-estar associada a este produto. Mesmo que a ciência ainda seja cautelosa quanto aos seus reais benefícios para o corpo, seu valor simbólico e visual é inegável. Sejam grãos que realçam um prato ou lâmpadas que iluminam um spa, o sal rosa alcançou um feito notável, evoluindo de um fóssil marinho pré-histórico para um ícone contemporâneo de luxo natural. Hoje, o sal rosa do Himalaia é muito mais do que um simples tempero. É uma verdadeira marca, um produto que, graças ao marketing, adquiriu uma aura quase mágica. Diversas virtudes lhe são atribuídas. Melhora a circulação, reduz o estresse, purifica o ar, equilibra o pH do corpo e até protege contra a radiação eletromagnética. Mas o que diz a ciência, de fato? Do ponto de vista químico, esse sal continua sendo cloreto de sódio, como qualquer outro. 98% de sua composição é idêntica à do sal de cozinha. Os 2% restantes consistem em traços de minerais como ferro, cálcio e magnésio, responsáveis por sua cor e sabor característicos. No entanto, essas quantidades são tão pequenas que não oferecem nenhum benefício nutricional significativo. Mesmo assim, a história que a envolve foi suficiente para transformá-la em um símbolo de bem-estar e vida natural. Não é vendido simplesmente pelo que é, mas pelo que representa: pureza, antiguidade, misticismo. E num mundo obcecado por autenticidade e naturalidade, isso tem um valor inestimável. No Paquistão, 1 quilo pode custar menos de $1. Mas, depois de embalado, processado e exportado, pode ser vendido por 10, 20 ou até 30 vezes mais em lojas ocidentais.
Quanto aos produtos derivados, lâmpadas, saleiros artesanais ou acessórios de bem-estar, estes às vezes atingem preços ainda mais altos, especialmente quando associados a conceitos como energia, relaxamento ou purificação. Em resumo, a verdadeira força deste sal reside não apenas no seu sabor. Reside na sua história, no seu apelo estético e na narrativa de marketing que o envolve. É o exemplo perfeito de um mineral pré-histórico que, graças a uma história cativante, se tornou um dos sais mais procurados do planeta. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos.